Graças e paz, queridos. Eu estou aqui com a missão de trazer uma curta mensagem para todos vocês. E eu creio que é uma mensagem para um tempo oportuno, né, desse que nós estamos vivendo. E ela se encontra no livro de Joel. O livro de Joel é um livro profético. E no capítulo 1, eu vou pular alguns versículos, mas no capítulo 1 desse livro diz o seguinte, a partir do versículo 1. Atenção, anciãos estadistas, ouçam atentamente todos, sejam vocês quem forem, não importa onde estejam. Vocês alguma vez já ouviram algo parecido? Algo assim alguma vez já aconteceu? Não se esqueçam de contar aos seus filhos, e aos filhos contem aos filhos deles, e estes aos seus filhos, que esta mensagem não seja esquecida jamais. Então lá no versículo 5 do capítulo 1, diz: despertem da sua bebedice, bêbados, acordem para a realidade e chorem. Seu estoque de bebida acabou, vocês estão em fase de abstinência, gostem ou não. No versículo 8 diz: chorem como a virgem vestida de preto, lamentando a perda do noivo, sem cereais ou uvas. O culto cessou no santuário do Eterno. Os sacerdotes estão perdidos. Os ministros do Eterno não sabem o que fazer. Queridos, essa é a nossa realidade. Nós, como todos sabemos, estamos passando por uma pandemia. Estamos passando por um momento que, para muitos, pode ser um momento de medo, pode ser um momento de desespero, pode ser um momento de desconsolo, mas, na verdade, para aqueles que estão ligados com as coisas do céu, com as coisas do Eterno, nós estamos vivenciando um tempo profético. E quando nós lemos essa pequena parte, esse começo do livro de Joel, nós percebemos que essa é uma convocação que Deus ele está fazendo a todos nós. Ele está primeiro dando um diagnóstico, que na verdade, todas as vezes que Deus ele quer alertar ao seu povo, todas as vezes que Deus ele quer se manifestar com justiça, através e pelo seu povo, ele faz três coisas. O Senhor ele faz três coisas. Primeiro, ele nos dá um diagnóstico, um panorama geral dos acontecimentos. E logo em seguida, Deus ele também dá o remédio. Ele dá a solução. Para logo em seguida, ele estabelecer a cura. Ele estabelecer a restauração. E nessa primeira parte do livro de Joel, onde nós lemos aqui na palavra do Senhor, o Senhor está nos dando um diagnóstico. Ele está nos dando um diagnóstico a respeito da nossa vida espiritual. Ele está nos dando um diagnóstico de como a igreja está. Ele está nos dando um diagnóstico de como a noiva está. Qual é o diagnóstico da noiva do Senhor hoje? Qual é o diagnóstico da igreja do Senhor hoje? Porque muitos de nós, infelizmente, estamos embriagados, nós estamos embebecidos, mas não com o Espírito Santo e não com as coisas do Senhor. Mas muitos de nós estamos embriagados com as luzes, com seguidores, com likes. Muitos de nós estão embriagados com a ilusão de uma fama gospel. Muitos de nós estamos embriagados com a ilusão de sermos a bola da vez. A bola da vez, mas na verdade a bola da vez é o Senhor. E através desse diagnóstico, Ele está nos chamando a um despertamento. A noiva que está dormindo, talvez você que antes disso tudo acontecer, estava vivendo a sua vida, achando que estava tudo bem, achando que estava tudo normal, mas Deus, Ele, através de uma situação como essa, está nos sacudindo a sua igreja para que nós venhamos a acordar. Mas, como eu disse anteriormente,
Esse pode ser o diagnóstico, mas o próprio Deus que dá o diagnóstico, o próprio Deus que mostra a situação, que nos mostra a realidade das coisas, é o Deus também que nos dá o remédio. Então, nós podemos ir também para Joel, no mesmo livro de Joel, no capítulo 2, a palavra do Senhor nos diz assim, capítulo 2, versículo 15: Toquem a trombeta de chifre de carneiro em Sião, anunciem um dia de arrependimento, um dia de jejum sagrado, conclamem uma reunião pública, levem todos para lá, consagrem a congregação, os anciãos não podem faltar, e tragam também as crianças, até os bebês de peito, até os homens e mulheres na lua de mel, interrompam-nas e tragam todos. Entre a entrada do santuário e o altar, que os sacerdotes, os servos do Eterno, chorem lágrimas de arrependimento, que eles clamem assim: tem misericórdia, ó Eterno, do teu povo. Não abandones a tua herança, não deixes que os pagãos nos derrotem, dominem e zombem. Onde está o Deus deles? Dizendo, onde está o Deus deles? Querido, nesse momento, eu quero dizer para você, eu quero dizer para mim, eu quero dizer para todos que estiverem posteriormente assistindo a esse vídeo, é tempo de nos arrepender. É tempo de nos arrepender das nossas obras mortas. É tempo de nós reconhecermos que nós não estamos andando da maneira como Deus espera que nós andemos. Mas eu quero dizer para você também que antes de um avivamento, antes de um grande avivamento ocorrer, é preciso que ocorra também um grande arrependimento. Não é um tempo de sermos justiceiros, mas é um tempo de sermos proféticos. É um tempo de sermos profetas. E é um tempo de também termos a coragem de reconhecer as nossas falhas, reconhecer os nossos erros diante do Senhor e tornarmos novamente as primeiras obras, tornarmos novamente ao nosso Deus a simplicidade do Evangelho, a simplicidade das coisas, a simplicidade do Espírito Santo. A palavra do Senhor diz que os que confiam no Senhor não serão confundidos. Nós estamos sim vivendo tempos difíceis, onde muitas vozes vão tentar nos confundir, onde muitas vozes vão tentar distorcer a realidade dos fatos, a realidade dos fatos espirituais, a realidade dos fatos que estão acontecendo agora mesmo nos céus. Mas nós estamos também passando por dores de parto e nós estamos prestes a dar à luz. Eu não sei se você lembra, mas há poucos dias atrás, o Brasil estava se reunindo em 3 estádios, numa santa convocação, clamando por avivamento, clamando por mudança, clamando por um mover de Deus, clamando e tendo a expectativa de um grande mover de Deus. E o Descende, ele foi essa grande convocação. Sim, o Descende foi essa convocação feita ao Brasil. Mas, como eu disse anteriormente, para que esse grande avivamento e esse grande mover ele comece, é necessário primeiro que haja um arrependimento genuíno. E talvez você que voltou ou participou ou esteve no Descende, talvez nós, eu também estava lá no Descende, mas talvez nós voltamos com a mentalidade de que, poxa, agora vai acontecer. Não, agora a coisa vai acontecer, agora nós vamos evangelizar, agora nós vamos para as ruas, agora nós vamos fazer e vamos acontecer. E olha só o que aconteceu. O Senhor nos confinou. O Senhor fez com que nós voltássemos a nós mesmos. O Senhor fez com que nós enxergássemos a nossa própria vida. Algumas pessoas podem até achar que a questão da pandemia pode ser algo do diabo, poderia ter sido um levante do inferno, mas na verdade eu creio que foi coisa do próprio Deus. Eu penso assim, eu não sei se você pensa dessa maneira, mas eu penso que Deus ele está
querendo passar uma mensagem à sua igreja. E como nós lemos aqui, no versículo aqui, diz que eles se colocaram entre a entrada do santuário e o altar. Em outras versões diz, entre o pórtico e o altar, ou seja, expondo o seu arrependimento. As pessoas estavam ali, os sacerdotes estavam ali expondo o seu arrependimento, para que todos pudessem ver, em plena luz do sol, expondo o seu erro, expondo e reconhecendo os seus erros diante do Eterno, diante de Deus. Deus, ele se move, querido, da maneira como ele quer. E como eu falei, talvez a gente imaginou que pós-descende, Deus ele ia se mover de uma maneira, mas na verdade Deus, ele está começando e ele está gerando um avivamento, mas não da maneira que muitos de nós imaginávamos que isso poderia acontecer. E a palavra do Senhor diz, eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Afinal de contas, o que é que nós viemos desejando há tanto tempo? Há tantas décadas, nós estamos desejando um avivamento, nós estamos desejando uma mudança, nós estamos desejando que o Espírito Santo desperte cada jovem, cada criança, cada velho, cada idoso, cada brasileiro, cada pessoa que está nessa missão de apregoar o Evangelho. Nós desejamos que o Senhor ele liberte, nós desejamos que o Senhor salve, enfim, nós desejamos um genuíno avivamento. Mas a crise que está nos assolando é uma crise que também é Cristo, também é vinda dos céus, porque Cristo é alinhamento e todo alinhamento causa desconforto para que as coisas voltem ao seu lugar. E na verdade esse desconforto que talvez você aí em casa esteja sentindo, seja o Senhor colocando as coisas, cada coisa em seu devido lugar na sua vida. Não sei, eu particularmente, eu até demorei um pouco a me atentar a essas coisas. Talvez você também tenha demorado um pouco para se atentar a esse tipo de coisa. Mas se você está vendo esse vídeo, se você está escutando essa mensagem, quer dizer que o Senhor também está despertando você para esse momento, para essa hora. E nós até podemos ser, nós não podemos ser confundidos, queridos, a respeito dessa real situação em que nós estamos vivendo. Deus, ele removeu a estrutura. Deus, ele removeu a estrutura para que nós voltássemos aos fundamentos. Os fundamentos da sua palavra. E o lugar onde somos alinhados é esse, entre o pórtico e o altar. É o lugar de arrependimento. É o lugar onde nós vamos encontrar a terceira coisa do qual Deus ele quer se manifestar. Eu disse que Deus primeiro ele dá o diagnóstico, depois ele dá o remédio, mas a terceira coisa é a cura. Mas você pode até estar se questionando, mas como assim cura? Eu não estou doente no meu físico, eu não estou doente no meu corpo, mas talvez você esteja doente no seu espiritual. Talvez você esteja doente na sua alma. E é aí onde Deus ele quer te curar. É aí onde essa terceira coisa, esse terceiro ponto, ele precisa ser manifesto na sua vida. Primeiro você tem o seu diagnóstico, você faz a sua autoavaliação da sua vida. Depois você identifica qual é o remédio, você vê e descobre qual é a solução para isso. Mas aí vem também o resultado. E o resultado disso é a cura. E lá em Joel 2, no versículo 18, Joel 2, versículo 18, diz assim a palavra do Senhor. O povo ele se arrependeu, o povo estava clamando, os sacerdotes, os líderes, os servos, estavam ali se arrependendo entre o pórtico e o altar, diante do Senhor, em plena luz do dia. Então lá no versículo 18, a palavra do Senhor diz o seguinte, olha o que aconteceu. Diante disso, o Eterno entrou em ação para recuperar sua terra. Ele teve compaixão de seu povo. O Eterno respondeu e disse a seu povo, vejam, ouçam, estou enviando um presente, trigo, vinho e azeite de oliva. Acabou o jejum, comam à vontade.
Já não vou mais expor vocês ao desprezo dos pagãos. Vou interceptar o último inimigo que vem do norte e jogá-lo numa terra devastada. Lá no versículo 25, diz o seguinte: vou compensar vocês pelos anos dos gafanhotos, a grande devastação que causaram, gafanhotos selvagens, gafanhotos mortais, gafanhotos vorazes, gafanhotos destruidores, a grande invasão de gafanhotos que enviei sobre vocês. Vocês vão comer até se fartar de comida boa, vocês estarão cheios de louvor pelo seu Eterno, o Deus que os pôs outra vez de pé e os encheu de admiração. Nunca mais meu povo será desprezado. Vocês saberão, sem sombra de dúvida, que na hora do aperto estou com Israel, estou com a igreja, que eu sou o Eterno, sim, o seu Eterno, o único Deus real. Nunca mais meu povo será desprezado. Queridos, essa é uma palavra tremenda, essa é uma palavra profética, essa é uma palavra que mostra, nos prova o verdadeiro, real resultado de um arrependimento genuíno e nos mostra também o resultado, depois de um arrependimento genuíno, nos mostra um avivamento genuíno, um mover genuíno, porque no versículo 28 diz o seguinte: e isso é só o começo. Depois disso, vou derramar o meu espírito sobre todo tipo de gente. Seus filhos vão profetizar, e também suas filhas. Seus jovens terão visões, e seus velhos terão sonhos. Vou derramar meu espírito até sobre os escravos, tanto homens quanto mulheres. Mostrarei maravilhas no céu e sinais na terra, sangue, fogo e fumaça. O sol ficará escuro e a lua vermelha antes que chegue o dia do Senhor, o dia tremendo e maravilhoso. Aquele que suplicar, ó Eterno, me ajuda, receberá ajuda. No monte do Senhor e em Jerusalém haverá uma grande salvação. Como o Eterno prometeu, entre os sobreviventes estão aqueles que o Eterno chamar. Deus, ele está chamando você. Deus, ele está chamando a sua igreja. A resposta de Deus para esse mundo, para essa terra, é a igreja. A resposta de Deus para essa pandemia é a igreja. Uma igreja que se arrepende, uma igreja que se coloca como intercessora pelo seu governo, intercessora pelo seu líder, intercessora, e líder que eu falo, não me refiro a apenas o líder de uma igreja local, mas o líder da nação. Uma igreja que se coloca na brecha da intercessão, em arrependimento, em genuíno arrependimento e quebrantamento, e clamando: Senhor, tenha misericórdia. Senhor, só o Senhor pode fazer cessar. Só o Senhor pode ser a resposta da qual nós precisamos. E sabe, quando eu penso nessas coisas, eu lembro que os céus não respondem perguntas. E talvez você esteja se questionando: por que isso está acontecendo? Por que tantas coisas estão acontecendo? Não só isso, mas talvez você esteja se questionando acerca de coisas específicas que estejam acontecendo na sua vida. Mas eu quero te dizer que os céus, eles não respondem perguntas. Os céus, eles respondem respostas. E você precisa dar uma resposta aos céus. Nós precisamos dar uma resposta aos céus. Os filhos, eles precisam amadurecer para que possam se manifestar. Porque a palavra de Deus diz que a ardente expectativa da criação, ela espera, ela clama pela manifestação dos filhos de Deus. As promessas, elas estão se cumprindo. E elas estão se cumprindo diante dos nossos olhos. Mas qual é a minha resposta diante de tudo isso? Qual vai ser a resposta dos filhos de Deus diante de uma pandemia? Qual vai ser a resposta dos filhos de Deus diante de uma crise? Qual vai ser a resposta da igreja diante de tudo isso que está nos acontecendo, nos assolando? Você vai se acovardar e se encavernar? Ou você vai se levantar com coragem para reconhecer que você precisa de arrependimento para que aconteça alinhamento
e para que só então um genuíno avivamento aconteça. Eu espero que você possa meditar nessa palavra. Eu espero que você possa receber essa palavra com todo o amor. Eu espero que você tenha a coragem de, assim como eu, se colocar diante de Deus e fazer a pergunta que muitos talvez estejam tentando evitar: Senhor, aonde eu estou falhando? Aonde está o meu pecado? Aonde está o meu erro? Que Deus abençoe você, que você possa ter se alimentado com essa pequena porção da palavra do Senhor e que nós possamos estar juntos, porque nós não podemos até que nós não estejamos juntos fisicamente, mas em espírito nós estamos conectados. Temos aí a ajuda das mídias, temos aí a ajuda da tecnologia, que isso faz com que a distância se encurte um pouquinho mais. Mas eu quero que você tenha certeza que a igreja, não só a igreja brasileira, mas a igreja do Senhor, a igreja no mundo todo, a noiva do Senhor, ela está se conectando, ela está se unindo em prol de algo, em prol de uma mudança. Então que essa mudança aconteça primeiro com você, aconteça comigo. E eu queria fazer uma oração nesse momento para que a gente pudesse encerrar. Pai, no nome de Jesus, eu coloco os teus filhos, Senhor, diante de Ti, eu coloco a minha vida diante de Ti. Senhor, que nós possamos ter a humildade, Senhor, de enxergar a nossa vida e saber identificar o diagnóstico certo, Pai. Deus, em nome de Jesus, que nós possamos vir diante aos teus pés, Senhor, que nós possamos estar nesse lugar, entre o pórtico e o altar, Senhor, nos expondo, Senhor, nos expondo a Ti, para que o Senhor venha e mude o nosso comportamento, e mude a nossa maneira de viver, mude a nossa maneira de caminhar. Deus, no nome de Jesus, que o Senhor possa transformar o nosso coração duro em um coração de carne. Que o Senhor possa, Deus, tocar nas nossas vidas, Senhor. Que o Senhor possa, Pai, em nome de Jesus, causar em nossas vidas essa transformação. Senhor, no nome de Jesus, que essa crise, Deus, venha primeiro colocar cada coisa, Senhor, em nossa vida no seu devido lugar. Que essa crise, Senhor, possa vir como um alinhamento, Pai, em nossas vidas. Que essa crise, Senhor, no nome de Jesus, ela possa verdadeiramente nos fazer a voltar os nossos olhos a Jesus. Possa fazer voltar os nossos olhos, Senhor, à simplicidade do Evangelho, à simplicidade da Tua Palavra, à simplicidade de viver igreja, de viver e andar contigo. No nome de Jesus, Senhor, nós estamos diante de Ti, Senhor, reconhecendo que somos pequenos, reconhecendo que somos falhos, reconhecendo, Senhor, que precisamos, sim, de uma intervenção urgente. E nós desejamos, Senhor, essa mudança. Porque nós cremos, Senhor, no nome de Jesus, que breve, e muito breve, Senhor, virá um mover tremendo, Senhor, vindo dos céus. Um mover genuíno, Senhor, vindo dos céus, aonde varrerá não só a nação brasileira, mas varrerá todo o planeta. Ó Deus, em nome de Jesus, para que aí, só então, Deus, nós possamos nos encontrar contigo, Senhor. Nós possamos nos encontrar contigo nos ares. Nós possamos ouvir, Senhor, a Tua voz dizendo: vinde a mim, benditos do meu Pai. Aleluia, aleluia. Que Deus abençoe você e que você possa estar firme no Senhor. Em nome de Jesus.